Olá, colegas economistas, professores, professoras, estudantes, quem assiste a este vídeo no canal TV Economista. Nestes 19 anos que eu frequento o Corecon São Paulo, duas perguntas sempre me fazem. A primeira, o que faz o Corecon São Paulo? Segunda, o que há depois da porta de vidro do Corecon, porque nunca as pessoas entram para lá. Hoje eu vou apresentar a vocês a estrutura do Corecon, os serviços que são prestados bem genericamente, para não cansá-los, mas para demonstrar que o que nós fazemos aqui é algo para cumprir a norma legal, que é a Lei 1411, o Decreto 51794, e dar suporte a essa determinação legal, servir os economistas, servir o público em geral. Começando por aqui, nós temos a recepção, em que os economistas e outras pessoas acabam por ser atendidos e é direcionado o atendimento dela aos setores responsáveis, seja por telefone, seja pessoalmente. Esse é o primeiro passo. Quando você entra no Corecon, é recebido aqui na recepção. Vamos caminhar para entender o que nós temos mais. Quando o economista vem tratar de assuntos relativos a registro, cobrança, etc., ele é dirigido aqui para um setor do atendimento, do departamento de registro, em que os funcionários qualificados podem atender às suas diversas demandas, como registro, como cancelamentos, como emissão de cobrança, emissão de certidões e assim por diante. São aproximadamente 30 pessoas por dia que vêm aqui pessoalmente, fora os diversos outros atendimentos que são feitos por telefone. Vamos continuar, então, olhar do outro lado desta mesma sessão, em que nós vamos encontrar uma mesa em que, se não é registro, se não é cobrança, mas o economista precisa ser atendido, para que ele não seja obrigado a entrar lá nos departamentos, que tem menos comodidade, nós então atendemos aqui, nesta mesa, em que está disponibilizado para o economista ser atendido ou outros interessados, fornecedores, etc., por alguém do departamento. Eu queria só que vocês percebessem aqui que nós temos um auditório Jamil Zantucci. Vou falar dele depois. Antes, eu quero que vocês me sigam para observar a parte de apoio, não é a parte principal do Corecon, mas a parte de apoio. Então, nós vamos seguir por aqui, vamos tentar seguir pelo corredor dos elevadores, e a partir desse corredor dos elevadores vai nos levar para alguns departamentos, para alguns setores que são apoio para o nosso trabalho, não é o principal. Vamos chegar ao final. Quando o economista chega, ele é recebido nesses elevadores do 14º andar e automaticamente se dirige ali à recepção, como eu falei, e eventualmente o Corecon também pode utilizar-se de outros serviços para que ele venha para esse lado que eu estou mostrando agora para vocês. Qual é esse lado? Então vamos caminhar um pouquinho. Temos aqui uma sala que é a da biblioteca, que é uma biblioteca simples, que nós fomos adaptando, A biblioteca e o Cyber Café, nós fomos adaptando ao longo dos tempos. Hoje existe uma mesa em que o economista pode ser atendido, mas também pode executar alguns serviços, algumas consultas. Temos uma biblioteca simples, mais simples do que poderia ser, mas alguns livros que podem vir a ser consultados. Ao lado aqui, nós temos o nosso estúdio de TV. Então, esse estúdio de TV, ele é simples, mas é o suficiente para produzir programas para a TV Economista. Podemos fazer entrevista, podemos produzir depoimentos, como nós temos frequentemente no Corecon. Digo a vocês que hoje nós estamos com o número de registro de economista, número 37.320. Portanto, desde 1953, nós tivemos 37.520 bacharéis em economia que vieram registrar-se no Corecon. E nós somos uma autarquia federal.
que têm obrigações de guardar os documentos desses economistas registrados, também dos estudantes, daqueles que já faleceram, daqueles que pediram cancelamento de registro. Eu vou mostrar para vocês o arquivo geral, que é um arquivo que tem que ser enorme do jeito que é. Vocês vão ver. Então caminhem comigo. Nós temos aqui, como vocês viram, um arquivo rolante, em que existe aqui dossiês dos economistas, documentos contábeis, documentos históricos do Corecon, estão todos aqui. As responsáveis aqui pelo nosso arquivo, Samir e a Angélica, cuidam bem desse arquivo. Só para vocês terem uma ideia, vejam aqui um dos arquivos abertos. Esse é um dos arquivos. Vocês veem que a numeração dele, 9, 10, vai até 20 alguma coisa, são documentos que têm que ser conservados. O que eu posso lhes dizer é que desde maio de 1953, quando o Corecon São Paulo foi fundado, toda a história dele está aqui. Quando eu falo toda a história, eu digo daqueles que foram registrados. Desde o Ernesto, que foi o número 1, até o de agora, 37.320. E nós temos que guardar toda essa documentação. Então, é um trabalho importante que é feito aqui de conservação por motivos legais. Vamos então caminhar mais um pouco, sair do arquivo, para que a gente possa entender um pouco mais desses serviços de suporte, que não são ainda os serviços principais do Corecon, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Temos aqui uma pequena sala de descanso e de convívio de conselheiros e funcionários. Aqui eu queria mostrar um espaço muito importante para vocês e dando atenção a esse nome que está aqui. Esse é o plenário Ubirajara Dibzogaib. Poucos hoje conhecem o economista Ubirajara Dibzogaib. Ele foi o primeiro presidente do Corecon São Paulo, ele foi presidente do Sindicato dos Economistas na década de 40, muitos anos. Estudando a história dele e do Corecon, nós não teríamos a lei que nos regulamenta se não fosse o economista Ubirajara Dibzogaib. Tanta garra, tanta luta que ele teve. Na época em que muita gente era contra a profissão de economista. Muita gente não queria que os economistas fossem uma profissão regulamentada. E o economista Ubirajara Dibzogaib tomou a frente disso por São Paulo, sendo ele presidente do Sindicato dos Economistas, que é a entidade mais antiga da categoria, acabou de completar 87 anos, ele teve essa valentia para superar tudo isso, né? Então vamos entrar aqui. O que é o plenário? É justamente a sala em que se reúnem os conselheiros regionais. Quando a gente consegue fazer reunião presencial, estamos há quase 2 anos, apenas com reuniões virtuais, mas quando se reúnem aqui, neste plenário, desde o presidente até os demais conselheiros aqui em volta. Caminhando um pouquinho, a gente vai perceber que ao fundo deste plenário, nós temos o quê? Nós temos a galeria com os ex-presidentes do Corecon. A partir do economista Ubirajara Dibzogaib, que foi presidente em 53 e vários anos, 1953 e vários anos posteriores, até passar por todos os demais presidentes até o de 2015. Depois disso ainda falta uma atualização ali de 2 presidentes, faltam ainda colocar. Então essas pessoas que dedicaram a parte da sua vida gratuitamente para gerir essa entidade, a elas nós temos que render homenagens, porque dedicaram esse tempo a nós todos, a nós que viemos depois e aqueles que estavam na época, né? Vamos continuar. Quero mostrar-lhes agora o nosso auditório. Lembram-se da placa que a gente filmou? Auditório Jamil Zantucci. Este auditório aqui, que comporta 55 lugares, que comporta equipamentos
lá no fundo para gravação e transmissão ao vivo, via internet. E quem foi Jamil Zantucci? Aqueles que são mais antigos sabem quem foi Jamil Zantucci. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, pouco antes dele ter um agravamento de saúde e falecer. Jamil Zantucci foi dos pilares da profissão de economista no Brasil. Aos 20 anos de idade, ele conseguiu ligar para a presidência da República, que funcionava no Palácio do Catete, e falar com o presidente Getúlio Vargas, usando uma mentirinha, essa história eu posso contar em outro momento, para conseguir falar com ele. Por quê? Porque existia um movimento dentre os assessores do presidente Vargas para que a profissão de economista deixasse de ser de nível superior. Ou, aliás, isso era a CLT, a assinatura da Consolidações da Lei do Trabalho, e os economistas estavam na lei como curso superior, que já existia o curso superior de economia desde 1931. Em 1943 havia então essa situação de que poderia ser tirado o economista de lá. E ele conseguiu convencer o presidente Vargas, ele estudante de economia, a manter economistas como nível superior. Então nós devemos, e depois ele tem toda uma história, ele foi presidente de todas as entidades dos economistas, Conselho Federal, Conselho Regional, Sindicato dos Economistas, Federação dos Economistas, Ordem dos Economistas, e tem toda uma vida de grande dedicação, uma grande pessoa, e que honra este auditório com o seu nome. Então é importante que a gente não esqueça da história de quem nos ajudou a hoje ser economistas. Bem, voltamos à recepção e eu quero então encaminhá-los agora para os setores operacionais do Corecon. A Lei 1411 e o Decreto 31794, este de 1952, diz o seguinte, que o bacharel em economia que quer exercer a profissão de economista deve registrar-se em Conselho Regional de Economia. E este departamento, que é o Departamento de Registro, é o primeiro contato do economista com a entidade, porque a partir daqui, ele querendo se registrar, vai preencher todos os requisitos, apresentar a documentação, os conselheiros vão aprovar a sua entrada na categoria, e a partir dali ele passa a ser economista e tem o direito de exercer a profissão. Mas pode ocorrer, eventualmente, dele ter alguma dificuldade para continuar como economista, seja por desemprego, seja que está numa outra função, ele pode pedir uma suspensão de registro. Em algum momento ele pode até pedir o cancelamento do registro, se for uma saída definitiva da profissão. E, infelizmente, também aqui o setor de registro anota e dá baixa nos colegas falecidos. E emite certidões, tem várias coisas que o Departamento de Registro faz de grande importância. Então aqui tem um dos corações do Corecon, é o setor de registro, Departamento de Registro e Atendimento, que faz essas funções. Um outro coração do Conselho Regional de Economia, de todos os conselhos, é este setor, que é o Departamento de Fiscalização. O Corecon deve não só registrar os economistas, também fiscalizar o exercício profissional. Por isso existem regras, nenhuma pessoa jurídica que exerça funções de economista pode deixar de estar registrado. Podemos ter invasão de outros profissionais na nossa área. Então, esta é a função do Departamento de Fiscalização. Verificar se tudo está de acordo. E quando alguém pede a baixa do cancelamento, também o setor de fiscalização, o Departamento de Fiscalização, dá o seu parecer se deve ou não haver essa baixa, se preenche os requisitos relacionados a isso. Aqui nós temos um outro setor muito importante, que é o nosso Departamento de Comunicação e a nossa ouvidoria. O nosso pessoal que cuida de comunicação é responsável pelo site, pelas newsletters, pela comunicação nas redes sociais e também pela ouvidoria. Uma reclamação do economista vem pela ouvidoria, chega à presidência para verificar o que está acontecendo. Pode ocorrer. Por enquanto, o departamento também acumula a função de organizador dos convênios que o Corecon tem. Talvez mais adiante a gente vá mudar isso, mas por enquanto também é isso. Então toda a parte de comunicação com economistas, com o público em geral,
passa aqui. As lives que nós fazemos, também o Departamento de Comunicação organiza. As reuniões, de um modo geral, o Departamento de Comunicação tem a ver. Então é muito interessante que a gente pense que este é um serviço também essencial. Embora seja acessório aos dois principais, que são registro e fiscalização, mas é um serviço que é necessário. Sem comunicação, o mundo de hoje não existe, né? E nós precisamos, então, desta assessoria de comunicação. Vamos adiante. Aqui temos o Departamento de Informática. Eu não preciso dizer a ninguém a importância que a informática, a tecnologia de informação, tem sobre todo o sistema corporativo. A nossa vida particular já é assim. Imagine as corporações. Nós temos que ter sistemas que favoreçam o trabalho nosso. E essa é a função do Departamento de Informática, dar suporte aos demais departamentos nessa questão de informática, de sistemas, de controles, até de acesso, aqui, câmeras, de visualização, né, do acesso das pessoas. Tem uma série de coisas que o Departamento de Informática faz. Então é fundamental também como apoio aos demais departamentos. Vamos continuar. Aqui temos o Departamento de Cobrança. É claro, para sobreviver, o Conselho precisa receber as anuidades, as multas, tudo aquilo que é devido ao Conselho. Aqui, o Departamento de Cobrança faz as cobranças regulares. Agora, por exemplo, nós estamos na época de pagamento de anuidades, mas também havendo a inadimplência, o colega não podendo pagar, existem vários meios para a composição, para o parcelamento, e este Departamento de Cobrança é responsável por receber e acolher e verificar qual é a solução melhor para o nosso economista filiado, registrado. Então é uma função importante porque daqui sai também o sustento de toda essa estrutura. Caminhando, sempre caminhando. Aqui nós temos o Departamento Jurídico, que é responsável pelas ações judiciais, principalmente a área de contencioso, mas também a área consultiva, para que a gente tenha um suporte para as ações que eventualmente o Corecon se envolva, inclusive contra algum economista que tenha deixado de pagar ou alguma outra parte que entre contra o Corecon. Então esse é o departamento jurídico nosso. Nesta mesa aqui, embora nós estejamos em horário de almoço, eu preciso dizer a vocês, temos o setor de compras. Acredito que todos saibam que o Corecon é uma autarquia federal. Sendo autarquia federal, deve obedecer à lei de licitações. E obedecendo à lei de licitações, tem todos os procedimentos que nós temos que fazer para a aquisição de serviços e produtos. Por isso que um setor de compras tem que controlar tudo isso para que nós façamos tudo dentro das normas legais. Este setor é o setor financeiro, que cuida dos pagamentos e também do material de contabilidade, ou seja, dos documentos de contabilidade que depois são contabilizados externamente com o contador, que é contratado pelo Corecon São Paulo. Né? Então eu queria te falar para vocês que é isso que ocorre na parte financeira aqui. O setor de cobrança cuida das receitas, o setor financeiro cuida das despesas e da contabilidade geral do Conselho. Voltando aqui, nós temos, este é o setor de assessoria à presidência. Então nós temos secretárias, não estão aqui, estão almoçando, né? E nós temos a gerência executiva, temos o setor que cuida dos recursos humanos, que é a base, porque nós temos não só funcionários aqui dentro, não temos funcionários só aqui dentro, mas temos também funcionários em 11 delegacias regionais. E temos os delegados regionais que abrangem o estado de São Paulo inteiro. Por fim, temos aqui a sala da presidência. A sala da presidência. E aqui o presidente trabalha em uma parte do dia, porque todos nós, eu e os outros presidentes anteriores, não recebemos nada que trabalhamos aqui. Então, evidentemente, nós temos que trabalhar fora, com a nossa empresa ou no nosso emprego.
Eu, particularmente, tenho uma empresa, os outros também têm, ou têm algum emprego. Então, nós trabalhamos uma parte do dia aqui e outra parte ficamos sempre alertas para cuidar da gestão da entidade. Aqui nós recebemos autoridades, aqui nós estamos sempre à disposição dos colegas, dentro da nossa possibilidade de atendimento, né? E é importante que aqui é a coordenação geral de todo o Corecon. A gerência executiva, que coordena administrativamente, e a presidência, que faz a coordenação estratégica junto aos conselheiros. Então, a minha função como presidente, por exemplo, é me relacionar com as autoridades, com os dirigentes de outras categorias profissionais, com dirigentes dos setores produtivos do mercado financeiro, conversar com fornecedores de maior grau para que a gente tenha maiores benefícios para os economistas. Então, tudo isso faz parte da função de representação do presidente. E temos aqui algumas... E também funcionar, em certo sentido, com uma certa auditoria de todos os procedimentos. Eu não sou auditor das coisas, nós temos os funcionários, mas nós temos aqui bastante a possibilidade de ir corrigindo eventuais erros, né? Dentro da estrutura do Conselho, nós temos duas comissões permanentes, que é a Comissão de Tomada de Contas, que justamente verifica os procedimentos contábeis e administrativos, e a Comissão de Licitações, que verifica a regularidade da contratação e do uso de fornecedores de serviços e produtos, né? Então, e nós temos muitas comissões que nós estamos definindo ainda para este ano, mas devem ser em torno de 10 comissões, em torno de 10 fóruns e grupos de trabalho, que vão tocar, vamos dizer assim, vão levar adiante o trabalho próprio do Conselho, seja em todas as áreas e todas as áreas onde há economistas. E vocês sabem bem, felizmente, em todas as áreas nós temos economistas. Nós temos economistas no setor do agrícola, pecuário, agronegócio, nós temos economistas no comércio, na indústria, na área de serviços, na área de tecnologia, na área de divertimento, no terceiro setor, né, na área de cultura, etc. Vários. Atendendo o judiciário, sendo peritos, assistentes técnicos, atendendo grandes instituições, trabalhando em organizações internacionais. Temos economistas em todos os lugares. A todos eles nós temos que servir. E assim é essa pretensão do Corecon São Paulo. Como presidente, eu só tenho que agradecer a vocês por ter participado disso, conhecido por dentro o Corecon, e estamos aqui à disposição. Cada departamento vai atender o colega, a colega, e eu estou também para atender a todos dentro da medida do possível do meu tempo, tá certo? Muito obrigado, agradeço pela atenção.